sou a psicóloga clínica Neuza Halbert, apresentadora do nosso querido programa Mais Saúde e Vida. E hoje o nosso tema é fisioterapia oncológica. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Selma, a fisioterapeuta, a doutora Selma Mendonça. Olá, Selma. Olá, tudo bem? Tudo. Então, Selma, fala para mim sobre a sua formação, de onde você veio, se você é aqui de Rondonópolis. Que bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer, né? Eu fico muito feliz em ser convidada, em somar com você nesse projeto maravilhoso, muito bonito, e somar com as pessoas que precisam um pouco mais de informação, né? Porque é um assunto muito difícil de você encontrar, né, nos informativos, e é um assunto que as pessoas precisam conhecer, né? Na verdade, a oncologia em geral as pessoas precisam conhecer, né? A oncologia, ela está engateando em todos os lugares do mundo, eu vejo, né? Então, mas está crescendo bastante. Então, assim, fico bastante feliz com o convite e com a oportunidade de somar com todas, com você, com o programa e com todas as pessoas que necessitam, né? Meu nome, então, é Selma Mendonça, né? Sou formada há alguns anos, há 23 anos na fisioterapia, mas me dedico na oncologia há 13 anos, de 13 para 14 anos, né? A história começou em Rondonópolis. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário, não morava aqui na época, morava em Pedra Preta, né, de onde eu sou natural, mas morei muito pouco tempo lá. Então, eu vim prestar um serviço voluntário, né, numa instituição particular, mas que funcionava dentro da Santa Casa, através do Dr. Neto, José Espila Neto, que eu tenho muito carinho, gosto demais, e toda a equipe lá. Então, assim, comecei a prestar um serviço voluntário porque eu estava estudando a área, né? Estava me aprofundando, então tinha um projeto de pesquisa, eu tinha que levar para o meu órgão, a instituição formadora. E assim, aquilo ali foi crescendo e foi fluindo uma demanda em Rondonópolis que não existia, né? Depois dali, a situação só foi gerando realmente um fluxo que não tinha mais como parar. Foi quando eu me mudei para Rondonópolis, depois de 1 ano e meio de atividade aqui já na oncologia, especificamente mama na época, especificamente mama. E as coisas fluíram e foram acontecendo, né? Quais são, assim, doutora, as principais atividades, as principais técnicas da fisioterapia oncológica? Então, a fisioterapia hoje, né? Desde quando eu comecei há 13 anos, mais ou menos 12, 13 anos, hoje a fisioterapia oncológica abriu um leque, né? Então, assim, você já não vai mais trabalhar, fazer uma parte de reabilitação apenas num quadro de sequelas instaladas. Então, hoje a fisioterapia ela acompanha desde o início do diagnóstico, né? A biópsia, vamos para a oncologia. Então, desde o início, ela já começa um acompanhamento sequencial. Então, existe o trabalho da fisioterapia pré-operatória, de extrema importância, porque esse paciente ele já desenvolve sequelas antes de qualquer tratamento. Então, assim como existe quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes de todo o trabalho, para poder reprimir, evoluir qualquer tipo de tumor, né, se tiver indicação, existe também a fisioterapia para poder estabilizar a sequela que está sendo, que se inicia, né, se instala, e também, assim como durante o tratamento, né, durante o tratamento quimioterápico, durante o processo de pré-operatório. Então, assim, existe um trabalho pré, né? Porque antes só se conhecia um trabalho pós-operatório, pós-sequelas, pós-comprometimento geral. Então, essa visão mudou bastante. E é o que tem trazido, assim, preservação, muita preservação, independente do tipo de região, o tipo de sequela que vai ser instalada, é o que tem prevenido muitas sequelas, muito comprometimento desses pacientes. A senhora trouxe uma coisa muito interessante, que é que não é de conhecimento realmente. A gente, quando fala em fisioterapia oncológica, pensa, depois que a mulher fez, por exemplo, no caso da mama que a senhora falou,
fizemos a cirurgia de mama, então vamos fazer a fisioterapia. Esse pré, ele traz uma segurança, eu diria, em todo o tratamento e também para a mulher, mais segurança, mais conhecimento do seu próprio corpo. Eu não digo nenhuma segurança, mas a paciente, vamos colocar um caso aqui bem assim, específico, vamos estipular assim, um quadro clínico, né? Uma paciente que tem um tumor de mama já bem avançado, bastante invasivo, que tem um comprometimento, por exemplo, de axilar, né? De nódulos linfáticos na região axilar. Então, assim, essa paciente, ela, antes de passar por um processo cirúrgico, ela já tem comprometimento. Por quê? Porque a região está invadida, né? Sim. Então, ela tem dor, ela tem limitação da amplitude de movimento, de mobilidade, de funcionalidade, né? O que é o nosso foco é preservar e estabelecer a funcionalidade da paciente. Então, assim, ela já tem a limitação. Seja por dor, seja por edema, seja por realmente um bloqueio, independente do tumor ali, onde esteja. Então, assim, o nosso objetivo é melhorar isso já desde antes do processo cirúrgico, né? E aí, a paciente, nesse caso, entra o que você falou, ela vai se conhecer, ela vai saber os seus limites, vai saber como que ela pode fazer, porque daí no processo de pós-operatório imediato, por exemplo, ela já vai saber toda a sequência do que ela pode, do que ela não pode, o que vai ser bom, o que vai agilizar a reabilitação precoce dessa paciente. Existe um tempo de tratamento que essa paciente, ou literalmente cada caso é um caso diferente e a gente precisa respeitar também o corpo daquele. Não existe um tempo de tratamento. Sim. Né? Tanto que, assim, no Brasil, a oncologia, ela tem portas abertas, né? Então, assim, o serviço de oncologia tem que ter porta aberta, porque o paciente pode evoluir com complicação, com novos comprometimentos metastáticos, em qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer época, depois de um tratamento primário, digamos assim. Então, assim, não existe um tempo, né? As sequelas causadas por um tratamento cirúrgico, independente se é mama, se é próstata, são sequelas muito invasivas. São sequelas, assim, que limita bastante o paciente. Então, ele pode evoluir a partir daquela sequela primária, uma outra sequela, uma outra complicação. Então, assim, é um paciente que precisa ser assistido por longa data, então, assim, não tem tempo específico, né? Vamos dar um exemplo, vamos colocar aqui uma paciente oncológica que faz uma mastectomia total, radical, né? Então, tem que fazer um esvaziamento axilar. Então, assim, o maior problema, ao meu ver, questão de funcionalidade, não é retirar a mama, porque retirar a mama é uma amputação. E uma amputação a gente, né, faz um pós-operatório e está sem o membro, ponto final. Tem que se adaptar sem aquele membro, sem aquela parte do corpo. O problema de uma mastectomia radical, por exemplo, que faz esvaziamento axilar, é a retirada dos linfonodos. Então, esses linfonodos axilares vão gerar um monte de complicações que essa paciente vai ter que ser assistida a vida toda, porque linfonodos não regeneram. E a falta dos linfonodos traz complicações no membro superior adjacente àquela mama amputada. Então, a paciente tem uma série de limitações, tem um quadro de dor instalada, pode evoluir com um quadro de síndrome de ombro doloroso, bursite, tendinite ou qualquer outro tipo de complicação que já existe em outros tipos de patologia, né? Mas, assim, uma das piores complicações são os linfedemas, né? Porque daí a paciente, ela não tem... Estou falando aqui de mama, mas isso serve, né, para um quadro geral da oncologia. Então, o linfedema é a preocupação da oncologia, da fisioterapia oncológica, né? O paciente, ele não tem um sistema de drenagem efetivo, ele não tem aonde desemboca o líquido que é coletado em todo o membro, né? Foi retirado os linfonodos, foi retirado aqueles coletores, então a gente não tem uma funcionalidade de sistema linfático, que é uma circulação de retorno de excesso de líquido do nosso corpo, né? Então, esse líquido vai ser acumulado, ele vai ficando aprisionado ali,
vai ficando viscoso, aderido entre as células e intracelular. Então, gera um quadro assim, de desconforto, de perda de funcionalidade, né? De dor e de limitação em geral. A senhora trouxe muitos problemas ocasionados. Vamos falar da mulher, né? Que a gente, nesse programa, vai falar quase que só do câncer de mama. E já reitero o meu convite para que a senhora venha outra vez para a gente fazer uma outra entrevista sobre diversos assuntos que são importantes. Uhum. Mas a senhora trouxe todos os problemas de saúde, todos os sofrimentos, os sintomas e sinais que ocorrem após a mastectomia. E daí eu gostaria de saber assim, a fisioterapia oncológica é essencial, mas em todas as fases ela não é trabalho único, ela trabalha multiprofissionalidade. Quando esse multiprofissional entra no campo? Desde o início, né? Sim. Então, assim, hoje nós temos um trabalho multidisciplinar, multiprofissional, que existe ali na APOR, Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis. Ela faz um trabalho de prevenção, diagnóstico, porém, ela existe paralelo a esse trabalho de acompanhamento do paciente em tratamento oncológico, com uma equipe multi. Inclusive, assim, eu estou lá com uma equipe de físio, né? As meninas, elas, vale ressaltar o nome delas, são muito parceiras, minhas amigas, eu não faria nada sozinha. Então, além da Selma por trás, a gente tem uma equipe que trabalha junto, Valentina, Joelise, a Renata, a Luísa e a Lara. Então, somos hoje em 5, 6 comigo, né? Comecei sozinha e hoje a gente está numa equipe de 6 pessoas. E assim, a equipe multidisciplinar, ela, desde o início, ela é importantíssima. Então, assim, temos a nutricionista, temos a psicóloga, que não dá para ficar sem. Então, a gente trabalha muito junto, sabe? A nutricionista é essencial para mim, porque eu preciso que essa paciente mantenha o peso, ou ganhe peso, ou perca peso, pelo amor de Deus, por conta do linfedema, que o risco e a evolução é muito maior. Então, assim, a fono, uma graça, super minha companheira nos casos de cabeça e pescoço, né? Então, assim, eu ajudo ela e ela me ajuda. Então, tem uma equipe lá, a enfermeira que faz os trabalhos complementares, alternativos, tipo acupuntura, né? E várias outras técnicas que ela utiliza. Então, assim, a gente não trabalha sozinho. E essa equipe, ela começa a atuar junto, como você perguntou, desde o início, porque nos casos de pré-operatório já é importante. No pré-operatório, eu preciso que essa paciente ela tenha um aporte nutricional adequado para passar pelo processo cirúrgico, né? Tenha um quadro de vamos dizer assim, que melhore a imunidade desse paciente desde o início do tratamento. Então, assim, não tem como trabalhar sozinho, né? Cada um faz sua área, todo mundo se ajuda e o paciente é que ganha a melhor parte, né? Importante, a senhora citou aqui da questão do multiprofissional, e é também importante que o público saiba que muitas pessoas reclamam, falam, e com razão, é claro, não estamos aqui para dizer outra coisa, a questão da demora, às vezes, do tratamento pelo SUS, mas que o Brasil é um dos únicos países do mundo que oferece um tratamento dessa magnitude. Sim. O que a senhora poderia falar sobre isso? Olha, eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou, que eu tenho oportunidade, eu falo assim que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo, né? O SUS é o melhor plano de saúde do mundo. A maioria dos países não tem um plano igual ao nosso. É um plano muito completo, porém, a demanda é muito grande. Então, o que acontece? Existe todo o suporte, mas a demanda é tão grande que não consegue suprir a necessidade. Então, assim, o problema está aí, né? E um pouco eu vejo, assim, também que não é só culpa do SUS, não. Eu também não estou aqui para defender, né? Tipo, a culpa um pouco é das pessoas mesmo, sabe? As pessoas são leigas, as pessoas, elas não buscam informação, elas não se preocupam em se cuidar.
Então, assim, quando chega a procurar, tá numa situação muito avançada, não tem muito o que fazer, né? Aí essa demanda é alta, precisa esperar um tempo, e aí quando vê já, tipo, tinha que ser de imediato. Por quê? Porque não buscou antes. Falta informação do que está acontecendo no teu corpo. Olha, para você ter uma ideia, vamos falar da mama. Tem mulheres que chegam na ponta, né, que é os ESFs, os PSFs, com a mama já em erosão, já em necrose. Então, assim, como que deixa alguma coisa acontecer no seu corpo que já virou uma ferida, um processo de necrose? Então, assim, com toda a informação que tem hoje sobre câncer de mama, ainda existe isso. E é muito, não é pouco não. Os homens, né? A gente sabe, as campanhas falam, olha, observa o seu jato de urina, né? Se tá forte, se tá fraco, como é que tá, se tá pouco, né? Se tá demorado, se dói, se sente bloqueio. Tem homens que passam, tipo assim, 2 dias sem urinar, porque não consegue eliminar, tem bloqueio. E assim, não procura. Então, nós na psicologia, a gente enfrenta sempre um grande problema que é assim, ó. A pessoa tem ansiedade e finge que não tem. Eu costumo, até essa semana chegou uma paciente nova, eu falei isso com ela. A pessoa finge que não tem, coloca para debaixo do tapete e se finge que não tem, acha que não tem. E não é assim. É uma negação. É uma negação, exatamente. Então, percebe que tem alguma coisa no seio que não está normal. Entendi. Não adianta negar que não seja algo e deixar o tempo. É procurar ajuda antecipadamente. Né? E a gente trabalha educação em saúde, né? A gente trabalha esse tipo de divulgação, de informação. Mas as pessoas, elas acomodam, né? No dia a dia, não procura. É isso que acontece, né? Eu gostaria que a senhora, agora o seu tempo livre, que a senhora dissesse alguma coisa para o nosso público. Né? Tá, eu vou falar um apanhado geral aí, né? Sim. Então, assim, ó, a saúde oncológica da nossa cidade melhorou bastante, né? Quero parabenizar todos os colegas que trabalham envolvidos nessa causa. Parabenizar você que leva adiante todas essas informações. Né? A Apora está de parabéns, é assim, uma estrutura maravilhosa, é uma família, né? Tá ali com o paciente desde o diagnóstico até esse trabalho multidisciplinar que acompanha o paciente. A Santa Casa está de extremo parabéns, porque ali funciona a quimioterapia, a doutora Aline, o doutor Rogério, um amor de pessoa, né? Os dois. Então, assim, chegou agora o doutor Adolfo, que é um especialista em paliatividade, né? Então, assim, eu tô muito feliz, por quê? Porque agora nossa equipe da Físio tá implantada na enfermaria da Santa Casa, que é onde os pacientes oncológicos ficam internados na cidade, né? Então, ali tem os pacientes paliativos, que é acompanhado pelo doutor Adolfo, além da Aline e do Rogério, e tem os pacientes também em proposta de tratamento, que tá em franca evolução de melhora e tudo mais. Então, a fisioterapia, ela começa ali, e eu estou muito feliz, porque é um trabalho novo. A Santa Casa, junto ao Luciano Muchagata, que é o coordenador geral da fisioterapia lá, abriu essa porta para a gente estar trabalhando com o paciente desde o pré-operatório, desde o pós-operatório imediato, paciente em quimioterapia que que tem algum quadro de depressividade do organismo e tudo mais. Então, assim, a gente acompanha o paciente em todas essas fases por conta dessa porta, desse leque que se abriu mais ainda, né? Então, assim, o paciente está muito mais assistido, tende a melhorar? Tende muito a melhorar, né? Mas está muito mais assistido, então dali ele já sai para um acompanhamento ambulatorial, né? Para evoluir melhor a reabilitação dessas sequelas. Sem falar, então, de um serviço privado, que é o do Dr. Neto, igual eu citei aqui no início, que foi ele que abriu as portas da oncologia para mim, na época, que era dentro da Santa Casa. Mas, assim, existe um serviço privado também maravilhoso, por coordenação dele, né, na clínica dele. Então, assim, a oncologia, eu quero parabenizar todos os colegas, quero aproveitar essa oportunidade, porque, assim, eu vejo
de um ano para o outro, quanta melhora, quanta melhoria do sistema tem acontecido, e eu fico muito feliz de fazer parte desse sistema, né? Então, assim, eu fiz esse apanhadinho geral aí para as pessoas conhecerem, falar assim, nossa, tem na Santa Casa, nossa, tem no privado, né? Tem na Apora, então, assim, tá acontecendo, né? Está sendo bem assistido, está evoluindo, né? E é isso, procure informação sobre oncologia. Agora, você disse, deixa né? Um recado. Um recado é bem... Eu ainda acredito na prevenção, né? Eu acredito que tudo pode melhorar através da prevenção. Então, eu não poderia deixar de falar, como todas as vezes que me convidam para falar, eu falo da prevenção, né? Se conheçam seu corpo, façam autoexame, mulheres, não tenham medo. Isso que eu falei de procurar tardiamente as pontas, o ESF, os PSFs, né? Ou o seu ginecologista, ou o seu mastologista, procurar tardiamente é um erro, sabe? Se informem. Hoje em dia existe meio de comunicação informativo, meu Deus, olha esse programa mesmo, né? Super informativo, muito positivo, não para as pessoas terem dentro de casa. Então a internet é uma acessibilidade para todo mundo. Então, assim, entrem, olhem as entrevistas, se não quer buscar para ler, assistam, né? Se informem para poder não buscar tardiamente. Buscar dentro do tempo necessário para você se recuperar. A oncologia, aí fala assim, câncer, meu Deus, associa câncer com a morte. Isso não é verdade, né? O câncer, ele é uma doença que tem evoluído. Olha há 20 anos o que era um tratamento oncológico, olha hoje, né? Então, assim, tem evoluído bruscamente. O câncer, ele não pode ser colocado como uma doença que leva à morte, porque o câncer hoje de mama, por exemplo, mata menos que uma doença cardíaca. Acabei de falar que estou vindo de um plantão de 24 horas na UTI coronária. Então, assim, eu fico comparando, falo, meu Deus. Então, o câncer de mama hoje mata muito menos que uma doença cardíaca, né? Então, uma diabetes com complicação renal é um paciente muito mais debilitado que o oncológico. Então, assim, tudo isso depende da sua busca, da sua procura, da prevenção, né? De buscar precocemente. 80% dos casos de recuperação total, de cura, são de pacientes que buscam precocemente, né? Não adianta deixar evoluir e chegar lá e falar, o SUS não deu conta, não é assim que acontece. Então, o conselho que eu dou, a palavra que eu deixo final é se conheçam o seu corpo, façam os autoexames, né? Busquem informação sobre o que está evoluindo em você e não espere. Busca precocemente. Obrigada, doutora Selma. E agradecemos mais um episódio do nosso programa. Agradeço ao meu diretor, o Evandro dos Santos. E esse programa específico vai para minhas duas queridas amigas, Josi e Adelair. Meninas, a gente está com vocês nesse momento. Força e coragem. Um beijo a todos.